Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Laís Leão, a vereadora do urbanismo. Laís é vereadora em Curitiba, cidade onde nasceu. Arquiteta e urbanista, é especialista em administração pública, mestre e doutoranda em gestão urbana, além de ativista pela promoção de cidades seguras e inclusivas para mulheres no Brasil e na América Latina. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar da nossa comunidade e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/comunidade. Antes de continuar, um recado importante do Caos Planejado. Se você gosta das discussões que trazemos aqui no podcast, o nosso curso online do Planejamento ao Caos, Entendendo o Urbanismo das Cidades Brasileiras, é o próximo passo. São 28 aulas gravadas, conteúdo claro, crítico e embasado, para você entender de verdade por que as cidades brasileiras são como são e o que dá para fazer diferente. O acesso é imediato, o conteúdo é direto ao ponto e o curso já está sendo usado por estudantes, profissionais e até equipes técnicas de prefeituras em todo o país. Quer saber mais? Acesse caosplanejado.com/curso. Seja muito bem-vinda, vereadora Laís Leão. É um grande prazer te ter aqui no programa. Foi ótimo caminhar contigo por Curitiba, conhecer a cidade, né, algumas semanas atrás. Aprendemos bastante, né? Enfim, foi uma experiência bem memorável para mim e para os apoiadores do Caos Planejado. E eu acho que seria legal a gente começar essa conversa ouvindo um pouco da tua história, né? Assim, como te tornou vereadora, né? Não são muitos vereadoras ou vereadores que são formados em urbanismo, que tem essa pauta, né, tão forte. E vamos lá. Oi, gente. Oi, Anthony. Muito obrigada aí pelo convite. A experiência foi muito legal para mim também. Assim, a gente até começou a bolar lá no gabinete uma possibilidade de pensar numa James Walk ampliada aí com base na experiência que a gente teve com o pessoal do Caos Planejado. Então, para a gente também foi muito positivo. E estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Assim, eu acho que é muito importante a gente trazer o urbanismo para uma lógica mais didática, mais pedagógica, para as pessoas entenderem que todo mundo é um pouco urbanista, né? E é importante que a gente saiba entender a cidade. Eu acho que a minha trajetória, ela vem um pouco daí também, porque eu sempre fui uma arquiteta mais urbanista do que arquiteta, né? A gente se forma nos dois, mas acho que todo mundo tem ali seu ladinho do coração, e o meu sempre foi o urbanismo. E eu sempre fui muito vinculada a organizações do terceiro setor, a tentar pensar em cidades mais seguras, mais planejadas. Eu venho de uma família de professores também, então para mim é muito natural ensinar sempre. Então eu sempre entendi que o urbanismo ele é muito mais qualificado, ele é muito melhor, ele é muito mais bem feito quando os próprios técnicos e quem trabalha com esse urbanismo no dia a dia é capaz de ouvir quem vai viver os efeitos desse urbanismo no dia a dia, né? Então, foram muitos anos trabalhando com o terceiro setor, dando aula, dentro da academia, e vendo como e maneiras que o urbanismo ele poderia ser melhor entendido por todo mundo. E os urbanistas poderiam ser um pouco menos tecnocratas e conversar melhor com os seus clientes, na verdade, né? Que são, no fim do dia, todos os usuários da cidade. Então, a gente tem uma profissão muito ambiciosa, né? O mundo é nosso cliente, o mundo é usuário do nosso serviço. Então, eu sempre fui muito vinculada com essas questões de participação social, participação cidadã, explicação de quais são as técnicas do urbanismo que a gente usa, como que a cidade interfere no dia a dia das pessoas, como que as pessoas deveriam se envolver mais e deveriam poder se envolver mais, né? Porque às vezes não é só uma questão de vontade, é uma questão de o próprio poder público abrir espaço. E foi assim que eu virei política, porque, na verdade, acho que eu sempre fui um pouco, mas que eu acho que eu virei política institucional, né, com mandato eletivo, no sentido de representar e abrir portas para que as pessoas falassem sobre urbanismo. Eu acho que é isso que a gente faz no nosso mandato, assim. Eu tenho uma missão muito forte, uma visão muito forte que eu repasso para a minha equipe e que essa minha equipe muito competente também repassa no seu dia a dia, que é de fazer um urbanismo para todo mundo e abrir portas dos espaços públicos, das instituições públicas para a participação popular, para a participação social vinculada
também é um caráter técnico. Como eu falei, eu acho que lá no fundo todo mundo é um pouco urbanista, mas nós que estudamos isso, a gente tem um ferramental que precisa ser compartilhado. Então foi assim que a minha história começou e foi assim que eu cheguei até aqui. É muito legal. E eu achei interessante tu comentar que tu gosta de ensinar, porque, enfim, né, até para contextualizar os ouvintes, a gente fez uma missão urbanística para Curitiba e uns momentos dessa missão foi uma caminhada, né, o que a gente chama de Jane's Walk, que é uma caminhada inspirada na Jane Jacobs, de olhar para a cidade, aprender com a cidade, né, às vezes não necessariamente com uma rota pré-definida, né, e eu particularmente achei bem impressionante o teu conhecimento sobre a história da cidade, sabe, as explicações. Eu acho que foi, assim, muito, muito legal mesmo, né? Acho que todo mundo saiu muito feliz daquela caminhada. E agora, avançando mais um passo, né, eleita vereadora, né, muitos cidadãos, inclusive, nem sabem direito para que serve um vereador, né? Mas a gente sabe, por exemplo, né, que a Câmara de Vereadores vota no plano diretor, né, que é talvez uma das legislações, né, mais relevantes que um município pode aprovar. E, evidentemente, né, as tuas redes sociais estão cheias de, né, formas de como tu te engaja, digamos assim, com o tema da cidade, mas acho que seria legal a gente ouvir, assim, qual o papel, né, o como um vereador poderia, né, impactar a sua cidade de uma forma positiva, por dois motivos, né? Um, porque a gente tem alguns vereadores que efetivamente seguem o caos planejado, e também porque os ouvintes aqui, né, podem eventualmente se atentarem a isso, né, na hora das eleições, né? Puxa, como que o meu vereador, né, ou um vereador da minha cidade pode fazer se desempenhar melhor, né, nas ações pela cidade. Então, isso foi um grande desafio nosso ali, essa comunicação desde a época da campanha, assim, eu acho que foi inclusive o grande mote, né, o meu slogan, digamos assim, era a vereadora do urbanismo, e a gente percebeu, porque também Curitiba é um lugar que as pessoas gostam de falar de urbanismo, né, as pessoas têm orgulho do urbanismo, então a gente tem um mar mais vasto de pessoas que já abraçam essa pauta, mas acho que o grande desafio foi mostrar justamente para as pessoas a diferença que faria ter alguém que sabe o que está falando num momento tão importante para a cidade em termos de planejamento urbano, né? Não que, lógico, não que os outros colegas não saibam, mas que tenha uma perspectiva técnica mesmo, né? Que tenha a visão do técnico, tenha a visão do cidadão, que eu também sou, e que tenha a visão do político ao mesmo tempo. Então, é muito difícil englobar isso. Aqui em Curitiba, a gente está vivendo, né, para quem nos ouve também entender o contexto, aqui em Curitiba a gente está vivendo um momento de revisão de plano diretor, um momento de revisão do contrato de concessão do transporte público, um momento de revisão do contrato de concessão dos resíduos urbanos da cidade, um momento de revisão do plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana de Curitiba, e várias das cidades aqui do entorno, especialmente as maiores cidades aqui do entorno de Curitiba, da região metropolitana, também estão revisando seus planos diretores. Então, a gente está vivendo o que eu brinco aqui, que é um meteoro urbanístico, né? Eu falo muito isso do meteoro urbanístico, não pelo caráter destrutivo, que eu realmente espero que não seja, mas pelo caráter raro, né? Da raridade do negócio. É quase que uma estrela cadente urbanística, porque a gente está vivendo em 1 ano, 2 anos, né? 25, 26, um processo que vai influenciar uma geração inteira, uma década, 2 décadas, né, de planejamento urbano. Então, o que a gente vai viver da Curitiba daqui 20 anos vai ser influenciado por 2025 e 2026 diretamente. Então, isso foi um processo que eu bati muito e que eu tenho batido muito agora nesse meu primeiro ano de mandato e que eu vejo que tem feito uma diferença exponencial, assim, não estou falando isso porque sou eu, assim, eu estou falando isso porque eu vejo isso a partir da perspectiva dos técnicos, a partir da perspectiva da população, de dizer, cara, consigo ver que tem alguém fazendo esse elo. E eu acho que não precisa ser urbanista para fazer necessariamente esse elo, né? Eu acho que aqui em Curitiba a gente tem um desafio que ele é potencialmente maior por ser justamente uma cidade que tem uma demanda por um urbanismo extremamente já avançado e que exige um grau de refinamento técnico, justamente porque a própria população cobra por isso e entende do assunto.
Mas também porque eu acho que a gente faz ali um processo de conexão direta. A função do vereador é essa, né? As duas funções principais do vereador não são fazer lei, lógico, que uma delas são, e a gente influencia diretamente, criar e aprovar leis, mas as duas principais funções são fiscalização do Poder Executivo, e é o Poder Executivo que tem que tomar a iniciativa de fazer plano diretor, de revisar o plano diretor, é o Poder Executivo que vai dar esse começo da história, e também a obrigação de conectar a população com o poder público. O vereador é a primeira porta de conexão da população com o poder público. Então, eu carrego comigo uma responsabilidade muito grande de conversar com as pessoas, de ir para os bairros. Né? Aqui em Curitiba a gente tem 75 bairros, e desde antes da eleição eu já fazia vídeos em todos os bairros, porque eu acho que a gente tem que entender que uma cidade deste tamanho, ela tem realidades muito diversas. Você não pode esperar que uma região seja idêntica à outra, e vai ter demandas variadas. Lógico que, como urbanistas, a gente entende que muitas vezes os desafios, eles convergem, né? Tem problemas macro que são muito parecidos, mas ainda assim, cada região tem sua especificidade e vai dar uma importância determinada a determinadas coisas, e o conhecimento técnico faz diferença. E um conhecimento técnico capaz de fazer esse lado político, de integrar com as pessoas, de conversar, de trocar ideia, de entender a demanda, de escutar, de abraçar, isso faz falta para o técnico também. Então, eu acho que a nossa função, né, e o impacto é justamente potencializar o que todo mundo está fazendo, né? Ter alguém ali fazendo esse meio de campo, né? Talvez fazendo uma analogia aí com o futebol, seria a pessoa do meio de campo, né? Quem constrói ali todas as frentes de jogo. Então, eu acho que tendo essa visão, assim, de como o vereador é capaz de atuar de uma maneira técnica e fazer essa interseção entre população, corpo técnico, executivo, legislativo na parte política, é isso que tem feito a diferença, assim. Não, bem legal. Vários assuntos aí para a gente cobrir. O primeiro deles, né, uma coisa que tu comentou, que é essa questão de Curitiba ter a cultura do urbanismo, né, ou assim, o curitibano gostar do assunto, entender do assunto, né, e realmente, né, eu aprendi, enfim, depois da missão, e lendo sobre a cidade, né, que desde o Jaime Lerner, que era o arquiteto urbanista, né, a cidade teve vários prefeitos ligados ao IPUC, que é o Instituto de Pesquisa Sim. e Planejamento Urbano da cidade, e a minha dúvida é um pouco essa, assim, tu enquanto vereadora, né, o quanto esses conceitos são mais fáceis de explicar para a população de Curitiba, e, enfim, aí talvez uma pergunta meio difícil de responder, como é que tu compara isso com outros lugares, né, porque, enfim, tu é daí mesmo, cresceu aí, né, enfim, a tua realidade é essa, né, como é que tu consegue, assim, ver, puxa, realmente pessoas de outras cidades, digamos assim, têm menos, né, interesse e entendimento das questões urbanas? Eu acho que não é uma questão de necessariamente interesse, mas eu acho que é uma questão da experiência vivida, né? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo das canaletas, né? Que eu acho que talvez seja o grande mote, assim, que Curitiba é muito famoso, que é a canaleta do BRT. A gente chama de canaleta, mas tecnicamente os eixos estruturais do BRT, do sistema Bus Rapid Transit, né? Que é a ideia de você ter espaços exclusivos para o ônibus transitar. Isso foi feito aqui na década de 70. Hoje, em várias cidades, é muito comum, mas imagine há 30 anos atrás, né? 40 anos atrás. Isso não tinha em lugar nenhum. Então, e foi um processo muito inovador, porque ele não é vinculado somente à mobilidade, ele é vinculado ao zoneamento. Então, é quase um parque de diversões urbanístico mesmo, porque você tem uma estrutura de mobilidade que ela tem uma lógica, em que uma via vai, uma via volta, na via do meio passa o ônibus, nas vias adjacentes ao ônibus, também uma vai e uma volta numa velocidade menor. E nesse espaço, você tem uma previsão de adensamento. Então, você tem prédios mais altos, e nas quadras seguintes você tem prédios médios, e nas quadras seguintes você tem casas. Então, isso tudo é uma coisa que, hoje a gente explicando, eu consigo te explicar em 5 minutos, né? Mas, consigo explicar isso para qualquer um em 5 minutos. Mas, o esforço é imaginar isso há 30, 40, 50 anos atrás, em que isso não é um modelo de planejamento urbano natural das nossas cidades. O modelo de planejamento urbano natural das nossas cidades é uma coisa meio concêntrica, em que a cidade vai se desenvolvendo como um círculo em volta do centro.
E isso gera grandes dificuldades, né? E complicações de planejamento. Então, aqui o curitibano, ele vive isso todos os dias, né? Especialmente hoje a cidade já extrapolou os eixos estruturais, então tem gente que vive muito longe dos eixos estruturais, então o planejamento urbano acaba tendo que correr atrás, né? A gente perder um pouco do timing do planejamento, planejando antes do desenvolvimento, né? Agora a gente está meio que correndo atrás do negócio que já rolou. Mas as pessoas, elas têm a experiência vivida, então elas sabem como funciona o processo, sabe que tem uma via rápida, uma via que vai, uma que volta, uma que tem no meio, as pessoas conhecem isso. Então, se eu paro ali 5 minutos para explicar, todo mundo fala, isso é um negócio estudado, isso, né? E aí todo mundo entende muito rápido. Então, e muita gente aprendeu isso novinho, né? Eu aprendi isso na escola, né? Como é o negócio até das cidades esponjas, isso tudo, não com este nome, mas a gente aprende isso na escola. A gente tem uma geração anos 90, tem uma vinculação direta, a gente era mini urbanistas, né? Então, hoje é muito fácil, mais fácil você explicar para um adulto curitibano esse tipo de coisa, porque ele tem a experiência vivida. Mas eu acho que também não seria tão impossível explicar isso para pessoas de outras cidades. Só que daí não ter a experiência vivida faz ser muito mais difícil de você imaginar aquilo aplicado, né? E aquilo funcionando, e dando a chance para o técnico dizer que, gente, tem como fazer, é possível. Agora a gente está com um exemplo aqui que eu apresentei um projeto de lei em que eu proponho a liberação de fora do horário de pico do trânsito de bicicletas dentro do transporte público. E aí está sendo um caos, assim, porque tem muita gente que é muito fã da ideia, porque pergunta para qualquer urbanista, né? Tem infinitos estudos de caso sobre isso, tem infinitos artigos sobre isso, de como isso potencializa a integração intermodal e tudo mais, mas eu também tenho a ciência de que eu não posso dar um liberou geral de levar a bicicleta num ônibus que não cabe nem as pessoas. Né? Então a gente propôs, né, um processo de transição, começar por horários de pico e tudo mais, mas aí virou um grande fla-flu, ou como eu brinco no contexto local, virou um grande Atletiba, né? Porque virou aquela coisa do tipo, o pessoal que é extremamente contra e o pessoal que é extremamente a favor. Mas eu acho isso tudo muito positivo porque a gente está discutindo isso. Né? Então, eu acho que também faz parte da minha função como urbanista lá na Câmara trazer esse questionamento. Gente, e se a gente pudesse pensar aqui no futuro? E se a gente pudesse pensar depois? Porque eu acho que, por exemplo, Curitiba tem uma falha de planejamento, a gente tem muitos grandes vantagens e grandes avanços de planejamento urbano, mas a gente tem uma falha estrutural de planejamento e que Curitiba nunca fez um planejamento grande, estruturado, com grande investimento em infraestrutura cicloviária, por exemplo. Então, falar de ciclovia aqui é quase como falar de transporte público, de fazer grandes infraestruturas de transporte público em outras cidades que têm grandes dificuldades com o transporte público. Então, as pessoas entendem muito mais fácil o ônibus aqui do que elas entendem bike, porque a gente tem um processo histórico dessa construção. Então, enfim, eu acho que é mais ou menos nessa pegada, assim, acho que o curitibano não é necessariamente mais vinculado comparativamente, mas o curitibano tem uma conexão maior pela experiência vivida, né? Legal. Não, é bem legal a reflexão. E para te ajudar um pouco, né? Porque eu acho que tem gente ouvindo, pensando a pessoa entrando no ônibus de bicicleta, né? E eu fiquei pensando nisso também. Eu acho que em Curitiba, com a história das estações tubo, é bem mais fácil, né? Porque, enfim, não sei se todo mundo que está ouvindo conhece, né, o sistema, mas tem estações de ônibus que tem rampas de acesso e que a pessoa paga antes de entrar no ônibus e que são niveladas com o piso do ônibus, né? Então a pessoa poderia, em tese, sair, né, não precisa subir degrau, enfim, passar por catraca dentro do ônibus com uma bicicleta. Então, só para assim, visualizar um pouco melhor a proposta. Exato. E a gente tem um problema adicional, porque o sistema de transporte público de Curitiba, porque daí é isso, né? Eu, como urbanista, eu fico tendo que pensar a lógica do usuário e eu tenho que pensar a lógica da operação. E como vereadora também, né? Eu não posso pedir nada impossível para a prefeitura. Então, eu tento entender muito o sistema de transporte, né? A gente tem algumas críticas, alguns processos de gestão, tem problemas históricos aqui, que acho que meio que todas as grandes cidades têm, né? Com as
especialmente empresas de gestão de ônibus e tudo mais, mas assim, eu tento muito entender o processo do sistema, e o sistema de Curitiba, como ele é diferente, e ele é muito específico, ele acaba sendo, na amostragem geral, um pouco mais caro, não caro para o usuário, caro de operar. E aí a gente tem tido nos últimos anos uma dificuldade muito grande, porque os ônibus da última milha, né, que é essa expressão técnica do urbanismo, mas que é tipo os últimos ou os primeiros 5 quilômetros de deslocamento das pessoas, que normalmente elas poderiam fazer a pé, de bicicleta, enfim, para pegar ali aquele grande deslocamento do meio, né, que ela vai fazer 20, 30 quilômetros de deslocamento, que ela vai fazer numa outra cidade no metrô, e aqui ela vai acabar fazendo no Vermelhão, ou nos Ligeirinhos, nas Canaletas e tudo mais. Essa última milha, ela é feita pelos ônibus tradicionais, que a gente chama de amarelinhos ou laranjinhas, né, que são todos dessa mesma cor. E aí, esses amarelinhos, eles têm... A operação é muito difícil, porque eles têm uma demanda mais baixa, porque eles passam pelos bairros, e as pessoas não precisam dos ônibus sempre nas mesmas horas, né? Então, sei lá, às vezes 5 pessoas precisam do ônibus às 11 da manhã. Aí fica muito cara a operação, lógico, porque a gente precisa transportar essas 5 pessoas, como é que a gente vai fazer? Mas a operação fica muito cara frente à demanda. Você vai rodar um ônibus que cabe 80 pessoas, você vai botar 5 dentro. Então, fica muito cara a operação, né? E aí, a gente tem muita dificuldade com essa última milha, e acabou que nos últimos anos a operação acabou atrasando muito a chegada desses ônibus. Então, um ônibus que demorava 20 minutos, agora ele demora 40, 1 hora. E aí é muito complicado, porque a pessoa não consegue nem chegar e nem sair. E aí a gente ficou pensando, né, em possibilidades de resolver essa questão da última milha. E essa proposta da bike é justamente para isso. A pessoa poderia fazer essa última milha, a primeira milha de bicicleta, entrar no ônibus de massa com a bicicleta e fazer as últimas milhas também com a bicicleta. Só que, então, teria que ser somente para o transporte de carga, né? A pessoa não poderia entrar no amarelinho com a bicicleta. Somente no transporte de carga e fora dos horários de pico, porque daí você desvia, né? A última milha normalmente não é feita no horário de pico. E aí, mas aí é uma coisa muito techniquez, entendeu? Sim. A gente tentou fazer um vídeo, né? Eu fiz um vídeo agora até, que o pessoal começou a me chamar de doida, né? Falando, você tá maluca, você é doida e tal. E aí eu até fiz um vídeo brincando, tipo, gente, eu não enlouqueci. Eu falei no plenário, eu ainda não enlouqueci, né? Tem uma razão e tal, mas é muito técnico, eu reconheço, é muito techniquez. Mesmo a gente tentando fazer um processo didático de explicar, ainda é complicado, é um processo de pedagogia, né, também. Não, perfeito, né, e assim, tu comentou antes nessa questão de trazer conhecimento técnico, de tentar explicar para a população, né, tu faz vários vídeos, né, nas tuas redes sociais, né, como é que é, aprendendo urbanismo em 1 minuto, algo... Na prática. Isso. E a minha pergunta, né, porque assim, a gente vê esse contato nas redes sociais, que tu faz com a população, e assim, uma curiosidade, assim, isso acontece nos bastidores também, com colegas da Câmara, do tipo, estão votando alguma coisa, tu vai lá, assim, o cara é de boas, o cara é, assim, amigo, mas ele fala uma coisa, assim, que tu vê que o vereador tá perdido. Tu chega lá, assim, depois da sessão, pô, olha só, eu tenho um artigo para te mandar aqui, eu tenho... Assim, isso acontece, né? E como que isso acontece? Acontece, assim, no começo, era curioso, porque agora, assim, eu tenho uma relação muito boa com todos os meus colegas, até os que eu não tenho tanta concordância ou nenhum alinhamento ideológico, eu tenho uma relação muito boa e uma relação de respeito, assim, porque eu acho que por mais que eu não concorde com a pessoa... Ela foi eleita democraticamente, o sistema proporcional é assim, somos 38 na Câmara Municipal, se a gente fosse os 38 iguais, não tinha razão de existir, né? Então, eu respeito muito o posicionamento dos meus colegas, e eu acho que nesse processo também, eles respeitam também muito o fato de que, sim, eu sou uma vereadora que está lá e que eu tenho muito conhecimento técnico no que eu faço. Então, eles me perguntam muito quando a pauta de urbanismo, eu tenho uma abertura maior para negociar, porque eles também sabem que se fechar a porta, eu vou escancarar a porta com o conhecimento técnico, né? E não só, porque naturalmente os meus posicionamentos vão ser muito alinhados com o corpo técnico da própria prefeitura, porque eles vão falar a mesma coisa que eu, porque eu vou trazer a perspectiva técnica, eu falar, gente, seguinte, tecnicamente aqui tem coisa que é inviável, e a população da mesma forma. Às vezes as pessoas vêm me trazer coisas e eu falo, olha, pessoal, longe de mim defender fulano ou ciclano, mas nesse ponto aqui a justificativa é técnica. Então, eu concordo com você que tem algumas coisas que funcionam e outras não funcionam, mas
tem uma razão de ser. Porque eu acho que muitas das insatisfações das pessoas, elas são de fruto de comunicação também, né? Elas são de um lugar de, tipo, não entender por que aquela coisa está acontecendo, né? Porque de ver a decisão do executivo, muitas vezes, como uma decisão autoritária. E aí eu acho que também cabe ao legislativo, cabe aos vereadores, né? E aí, em outras escalas, os deputados estaduais, deputados federais, fazerem esse meio de campo. Também explicarem, tipo, aqui, nesse caso, a prefeitura está errada. Nesse caso, veja, poderia ser melhor, mas a prefeitura tem um ponto, né? Então, e aqui eu respeito muito os técnicos de planejamento urbano daqui, né? O IPUC tem um histórico muito grande, o IPUC, né, não caiu do céu, né? É um processo, né? Quem está lá dentro tem muito conhecimento técnico. Mas a gente teve fases em que o IPUC foi muito encastelado, né? E que o IPUC tem historicamente uma dificuldade muito grande de conversar com a população, mas isso não é necessariamente por causa de uma pessoa ou outra, eu acho que é por causa que a gente, como técnico, a gente às vezes recebe uma formação que ela é muito de você é detentor do conhecimento, mas também, ao mesmo tempo, se a gente não ouvir, né, quem vai fazer o usuário, a gente vai acabar errando, né, na nossa avaliação. Então, a nossa função como técnico é trazer o ferramental, é trazer, a gente tem essas opções aqui, como é que a gente vai atuar? Como é que a gente vai entregar? O que vocês precisam para que eu entregue para vocês? E aí a gente consegue fazer esse meio de campo, mas isso acontece nos bastidores, né? A gente troca muita figurinha, e eu pergunto também, eu provoco muito, eu pergunto, tipo, mas por quê? Mas qual que vai ser o efeito disso? Como é que a gente vai fazer? Porque eu também não quero ficar no lugar de ser a pedra no sapato de todo mundo, né? Eu quero. Não é minha função também, né? Eu acho que quando tem que ser chata, é para ser chata, mas na grande maioria das vezes a gente tem que fazer um debate construtivo. Então, é curioso, assim, porque eu acho que conseguimos ali como mandato conquistar um lugar de respeito técnico mesmo, tanto técnico político quanto técnico urbanístico, né? Uhum. Não, eu acho que tem sido, né, pelo que a gente acompanha do teu trabalho, um trabalho bem consistente, e a gente tem uma certa, assim, empatia com o teu desafio, porque nós, enquanto Caos Planejado, também temos esse objetivo, né, de, assim, não só ampliar o acesso a conhecimento, né, e atingir o público geral, como, digamos assim, manter a discussão sobre urbanismo técnica e não política, né, que é muito comum, né, assim, a coisa meio que sair por uma tangente e a gente começar a discutir outras coisas que não são urbanismo, né. Então, e indo um pouco mais a fundo, né, nesse teu trabalho dentro da Câmara, eu noto, assim, que, né, tem N pautas sobre a cidade, desde transporte, moradia, drenagem, enfim, tudo quanto é coisa. O que eu não consegui identificar, assim, é se tu tem algum, digamos assim, tu tem algum recorte específico que tu gostaria, que tu te interessa mais no urbanismo, né, ou que tu gostaria de interessar na cidade, né, porque tem, às vezes, assim, o mundo, claro que, em teoria, tudo é meio interligado, né, mas tem gente que se interessa mais por habitação, ou transporte, né, enfim, às vezes levanta uma bandeira específica. Tu tem, assim, uma bandeira, ou Olha, como é que tu vê isso? eu acho que tem três pautas que eu sou naturalmente ligada, e que eu acho que eu estou vivendo provocações cotidianas aqui em Curitiba, porque são demandas muito fortes daqui. A primeira é mobilidade de transporte público, né? Porque a gente está vivendo esse momento da nova concessão, a gente recebe muita demanda do ônibus, o ônibus é uma coisa que afeta diretamente o cidadão aqui, e que afeta especialmente as periferias, né? Então, eu tenho uma simpatia ainda maior pela pauta da mobilidade, porque também é uma coisa que é o que eu estudo, né? As relações de mobilidade e segurança era o que eu estudo no doutorado, estudei no mestrado. A questão das calçadas, né, também vinculada a essa questão da mobilidade, a gente também, assim como a questão cicloviária, a gente tem um problema grande de calçadas aqui. Eu sei que é um problema estrutural brasileiro, né, a calçada, mas eu acho essa coisa daqui extremamente surpreendente, porque como Curitiba tem um histórico de urbanismo, para mim é completamente inacreditável a situação que a gente tem hoje de calçadas. E as pessoas vêm para cá e elas falam assim, não, mas pelo menos tem calçada. Sim, mas... É um paralelepípedo, assim, né? O padrão a gente não é muito... muito em termos técnicos para não ver essa consequência aplicada.
Essas são as primeiras pautas. A segunda, que é do coração mesmo, meio ambiente, e é as relações do urbanismo com o meio ambiente. Eu acho que não só o meio ambiente só para dentro da pauta ecológica, mas a aplicação disso no urbanismo, né? Arborização urbana, gestão de resíduos, saneamento ambiental. E aí eu tenho uma pauta que nunca foi uma pauta de estudo meu, mas que sempre foi uma pauta de trabalho e vínculo afetivo mesmo, que é a pauta da habitação, porque eu acho que também a gente não tem um problema tão profundo quanto outras capitais do país, mas a gente tem um problema grave, especialmente considerando o fato de que Curitiba hoje tem essa imagem de que Curitiba não tem favela, é uma mentira, isso não existe, isso não, é fora da realidade. Curitiba tem sim muitos territórios com conformações favelizadas, assim, mas a gente precisa, a gente tem uma possibilidade de resolução desses problemas, não são problemas impossíveis de resolver. Então, essas três frentes, assim, eu acho que elas são frentes completamente exequíveis e passíveis de atuação direta, não são problemas aqueles nós de luzinha de Natal, assim, que você vai ficar horas desenrolando e nunca vai chegar a lugar nenhum, né? Aqui não, eu acho que a gente tem problemas estruturais, problemas graves, mas que eles têm frentes de atuação. E aí isso me motiva também. Então, se eu fosse pontuar, eu acho que eu iria nessa ordem que eu consigo atuar hoje, né? E que, como vereadora, eu consigo atuar com mais incisividade. As questões de transporte e mobilidade e transporte público, meio ambiente e habitação. Não, legal. E só comentando, né, sobre isso que tu falou de, bom, Curitiba não tem favelas, né, a gente deu uma percorrida junto com o pessoal do Instituto Atos, que tem feito um trabalho social bem legal na cidade, para a região ali da cidade industrial, né? Sim. Que tem, enfim, favelas grandes, né, ali com várias comunidades ali naquela região. E uma coisa que eu fui aprender e me dar conta depois é que Curitiba tem um perímetro municipal relativamente pequeno. Tem. Né? Praticamente não tem zona rural e algumas dessas comunidades estão fora do perímetro do município, né? Pela própria cidade ter, digamos assim, crescido, né? Então a gente também visitou uma favela em Araucária, que era, digamos assim, foi um ambiente de maior precariedade habitacional que a gente viu, né? Que aí já está fora do município de Curitiba. Então esse tipo de coisa também acontece, né? Embora certamente o desenvolvimento de Araucária está totalmente ligado ao desenvolvimento de Curitiba, né? Enfim, é o mesmo mercado de trabalho, digamos assim. Sim. Então, algumas particularidades. Curitiba, assim como acho que como várias das nossas capitais também, e um desses sintomas é a criação do Estatuto da Metrópole, né? Que foi criado justamente para atuar nessas questões. Curitiba terceiriza muito seus problemas, né? Então, o fato da gente ter um território relativamente pequeno, né, se comparado com outras cidades, é isso, a gente formalmente não tem área rural, a gente tem áreas de uso rural, mas todas elas estão dentro do perímetro urbano, 100% do território municipal é perímetro urbano. Então, a gente tem uma situação em que há uma pressão muito grande sobre as áreas de preservação ambiental, porque hoje, supostamente, a gente não tem área livre para crescer. A gente tem vazios urbanos consolidados que precisam ser ocupados e precisam ser densificados, porque tem infraestrutura em volta, mas não são densificados. Mas, por causa de dessas diversas limitações, o preço da terra é muito alto. Então, é muito difícil, por exemplo, de viabilizar a produção de habitação de interesse social. A gente ficou por alguns anos com uma política de habitação de interesse social completamente estagnada, seja por parte do poder público. A gente estava há 9 anos sem fazer nenhuma regularização fundiária, com uma política habitacional completamente estagnada. Agora a gente está num cenário melhor, a gente tem uma Coab que respira, mas que ficou 8 anos respirando por aparelhos, assim, e terceirizando as nossas demandas habitacionais para outras cidades. Então, você veja, Curitiba cresceu, acho que 1% no último do censo de 2010 para o de 2022, foi mais ou menos por aí. Fazenda Rio Grande, que é a primeira cidade no sul de Curitiba,
cresceu 80%. Foi uma das cidades que mais cresceu no Brasil. Incrível. É porque Fazenda Rio Grande é um fenômeno do desenvolvimento social. É porque Fazenda Rio Grande lida com as pressões cotidianas que Curitiba não é capaz de absorver. Então, a gente tem uma responsabilidade, e agora, assim, pela primeira vez, em uma gestão municipal, se tem um olhar sobre a região metropolitana. Hoje, a gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, Curitiba nunca teve. Então, a gente, agora, acho que Curitiba começa a se entender e entender sua responsabilidade como metrópole, porque hoje o nosso lixo vai para a Fazenda Rio Grande, um pouco fica na cidade industrial, mas é muito pouco, e esse aterro da cidade industrial precisa ser urgentemente fechado. O aterro de Fazenda Rio Grande está no limite também. A gente traz a nossa água de Piraquara, a gente exporta muita, a gente tem um movimento pendular muito grande habitacional de trabalho e serviço com habitação para outras cidades da região metropolitana. O nosso aeroporto fica em São José dos Pinhais. A parte da área industrial forte da região metropolitana fica em Araucária. E, assim, por exemplo, a própria cidade industrial de Curitiba, que é o maior bairro de Curitiba, ele foi um bairro criado, como o próprio nome diz, para abrigar as indústrias. O zoneamento é vinculado a isso, mas ocorreu uma falha de planejamento histórica, que faltou ali juntar o A com o B, de que no momento que você instala indústria, as pessoas vão morar perto de onde elas vão trabalhar. Então, o desenvolvimento de várias ocupações próximas a essas indústrias foi natural, as pessoas iam querer morar perto também, porque era a área mais barata de se viver. Sem dúvida. Então, hoje a cidade industrial de Curitiba mora 120 mil pessoas num bairro. Incrível. Então, num bairro que tem um zoneamento industrial, que não tem infraestrutura para pedestre, que não tem escola, que não tem parque o suficiente para a quantidade de pessoas. Assim, tem escola, tem unidade de saúde, mas não a quantidade suficiente para a quantidade de gente que mora lá. Então, a gente tem atualizar para a realidade, né? Isso, a gente tem uma demanda reprimida enorme e que acaba sendo terceirizada para os municípios do entorno. A gente tem um contorno rodoviário que também concentra o desenvolvimento da cidade, então tudo que fica depois do contorno é um grande questionamento, assim. A gente tem um exemplo aqui, tem um dos poucos terminais de ônibus que fica depois do contorno, é o terminal do Caiuá, que é uma região da cidade industrial. Tem um viaduto que passa por baixo do contorno, que dependendo do acidente que dá no dia, as pessoas ficam 40 minutos paradas embaixo do contorno. Então, são problemas que foram fruto também de decisões de planejamento urbano, né? Então, foi planejado de um jeito, mas alguma coisa ali saiu do que foi pensado. Então, é isso, nós temos um território limitado, a gente precisa da região metropolitana, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade com relação à região metropolitana, com a integração de transporte, com quem mora fora, e a gente precisa pensar em mecanismos de viabilizar construção de habitação aqui, por exemplo, que seja acessível para as pessoas. Então, tem várias camadas, né? Legal. Bom, tu fez um gancho perfeito aí na questão de decisões de planejamento do passado, né? Que eu queria, assim, mexer num vespeiro aí de Curitiba, que é o seguinte. Eu aprendi nessa missão que o plano diretor de Curitiba, a estratégia dele praticamente não muda há uns 60 anos, né? Assim, lá quando o IPUC foi criado, com essa estratégia que você descreveu rapidamente, né, com os eixos de transporte centrados no BRT, existe essa proposta de permitir adensamento ao longo dos eixos, mas aí, assim, algumas quadras, né, distante, é uma característica totalmente distinta, né, de baixa densidade. E a estratégia tem muitos méritos, né, principalmente considerando a época que ela foi pensada, antecipou, assim, um monte de conceitos que hoje são estudados, né, de desenvolvimento orientado ao transporte sustentável e tudo mais. Uma coisa que eu senti, assim, um pouco em Curitiba, que curiosamente também eu sinto em Brasília, essa coisa, assim, de que, tipo, não, tomaram uma decisão lá atrás que não pode mudar, sabe, assim, não, sei lá, lá em Brasília, assim, o Lúcio Costa, né, o Lúcio Costa disse, então
assim, é cravado na pedra, vai ser assim para sempre, né? E com Jaime Lerner tem um pouco disso, né? Assim, puxa, é um conceito genial, tudo mais, né? Enfim, mas nem tudo é perfeito, né? Vamos olhar por esse ângulo também. E o vespeiro aqui que eu tô fazendo todo esse preâmbulo aqui para entrar, assim, bom, né, e agora vocês estão revisando o plano diretor e vários temas relevantes para a cidade, né? O que poderia ser revisado, né? O que na tua opinião, puxa, poderia ser endereçado numa revisão de plano diretor, né? Já comentou alguns exemplos, né? Mas, assim, conceitualmente falando, né? Tem alguma coisa que poderia melhorar, ou que, puxa, realmente, né? Lá atrás a gente pensou assim, mas né, hoje a gente tem um entendimento um pouquinho diferente. Então, eu acho que é realmente um vespeiro, porque, assim, tem uma questão de patrimônio, né? De patrimônio de paisagem. Então, é um paradoxo, né? Porque você tem que avançar, mas ao mesmo tempo você não pode descaracterizar o que foi feito no passado. Então, eu acho que é que é aí que tem que entrar os técnicos mesmo, dizer, tá, beleza, como é que a gente tecnicamente vai fazer? É quase como um quebra-cabeça de restauro, né? Assim, como que você faz para restaurar discussões filosóficas do restauro, né, do patrimônio histórico? Como é que você faz para restaurar ou para você criar acessibilidade, por exemplo, num prédio de 500 anos de idade? Como é que você vai botar um elevador num prédio de 500 anos de idade, sem descaracterizar? Então, aqui é a mesma coisa. Como é que você vai inovar em cima de um processo importante, histórico, e para o urbanismo, né, historicamente, sem descaracterizá-lo? Tem um debate enorme com relação às estações tubo, por exemplo, porque as estações tubo, elas foram o que você mencionou anteriormente, né? Originalmente, elas têm escadas. Então, foi um tempão a discussão por causa das rampas. Pode instalar rampa ou não pode instalar rampa? Como é que faz? E daí, instalava o elevadorzinho, só que o elevadorzinho estraga. Aí vai instalar rampa. Para você instalar uma rampa, você tem que ocupar o dobro do espaço da estação tubo. Aí tinham, né, algumas outras discussões. Quando foi instalado o ligeirão, que é qual que é a ideia do ligeirão? Hoje, as canaletas do ônibus, o ônibus ele para em tubos a cada 4 ou 5 quadras, mais ou menos. O ligeirão, ele só para nos estratégicos, nos tubos estratégicos. Então, para nos terminais, nas praças e tal. E aí, a pessoa que tem que fazer o trajeto completo, ela faz mais rápido. Né? Então, o ligeirão funciona assim. Só que o ligeirão só poderia funcionar se você desalinhasse as estações tubo, para que, caso tenha algum ônibus normal parado, o ligeirão consiga passar. E aí, na época, para desalinhar a estação tubo, também foi uma discussão. Pode desalinhar a estação tubo? Então, a própria estrutura do tubo. É muito caro o vidro curvo. É muito caro. Então, com o preço de uma estação tubo, daria para fazer 2 estações que fossem quadradinhas, com vidro reto. Tá, mas daí se a gente não faz estação tubo, daí descaracteriza a cidade. Como é que faz? Né? Eu acredito na possibilidade de fazer um quadrado que pareça um tubo. Né? Eu acho que a gente tem arquitetos e designers capazes de fazer isso, mas também baita discussão. Eu acho que Curitiba... Qual que é o diferencial de Curitiba? O diferencial de Curitiba, na minha visão, não é necessariamente... Eu sou preciosista da estação tubo, mas, assim, não acho que o diferencial de Curitiba seja a estação tubo, seja a canaleta, seja o Parque Barigui. Esses são consequências do diferencial de Curitiba. O diferencial de Curitiba é que Curitiba foi capaz de inovar no planejamento urbano e trazer uma lógica nova numa época que isso não era feito. Curitiba girou a chavinha. Curitiba foi a cidade que girou a chavinha do planejamento urbano. E eu acho que Curitiba parou de girar a chavinha. Né? Eu brinco com as pessoas, me perguntam muito sobre tarifa zero. Eu acho que tarifa zero seria a próxima chavinha, porque a gente muda a lógica de como você entende mobilidade. Curitiba mudou a lógica de como você entende mobilidade a partir do momento que ela resolveu fazer um planejamento orientado no transporte. Eu acho que se a gente, por exemplo, implementasse tarifa zero, poderia ser uma nova mudança de lógica, porque você muda o sistema inteiro, né? Você não muda só o pagamento, você muda um sistema todo. E aí eu acho que Curitiba perdeu um pouco ao longo dos anos essa capacidade, não capacidade, porque eu acho que capacidade a gente tem, perdeu um pouco essa coisa
da capacidade de abraçar o risco, de fazer a virada da chavinha. E aí a gente não inova há muito tempo, né? Todos os nossos processos urbanísticos, eles foram processos que meio que já tem em outros lugares, que já são aplicados. A gente tem coisas que são aplicadas há mais de 10 anos em algumas cidades que aqui não tem, como o bilhete único. A gente não tem integração temporal ainda, plena, né? Plana e plena. A gente não tem isso na cidade inteira. Isso é uma coisa que deve vir nos próximos 2, 3 anos. Mas não é uma coisa que a gente tem hoje que é aplicado em cidades do mundo há 10, 15, 20 anos. Então, eu acho que Curitiba, eu não vou dizer perdeu, porque parece meio fatalista dizer que perdeu, né? Mas eu acho que tá meio dormindo, assim, nos últimos anos. Eu acho que dá para acordar, né? Mas eu acho que precisa de uma vontade, assim, precisa de uma certeza de sucesso do processo, né? Uma certeza não, uma crença, né? Uma fé mesmo, eu acho. A gente tem muito amor pelo planejamento urbano, mas eu tenho a impressão que Curitiba perdeu um pouquinho a fé no planejamento urbano nos últimos anos. Mas eu acho que dá para ser retomada, é uma fé que está dormindinho só um pouquinho, assim, mas que é possível de retomar, mas a gente não inova há muito tempo. Eu iria para o caminho das ciclovias, da tarifa zero, do incentivo à mobilidade ativa, de novos jeitos de pensar a mobilidade. Hoje, o plano diretor novo, ele está num processo de revisão, em que agora eles têm proposto não somente o desenvolvimento orientado no transporte, né, que é o SOT, mas o tal do SOD, que é o desenvolvimento pautado na sustentabilidade. Então, a gente trazer novas lógicas de desenvolvimento pautada na sustentabilidade, porque a gente também sai um pouco da lógica da mobilidade e começa a pensar em gestão de resíduos, a gente começa a pensar em desenvolvimento de moradia, sob outras lógicas, né? Vou fazer uma provocação, então, em cima dessa tua última resposta, né? Tem uma certa contradição é uma palavra forte, mas tem uma certa contradição em olhar para a cidade como um problema de restauro e pensar em inovação e fazer alguma coisa diferente, né? Então, porque é muito difícil, né, a gente olhar para alguma coisa e dizer, não, como é que a gente pode fazer uma coisa nova, diferente, né, se uma das prioridades, digamos assim, é conservar o que foi feito para trás, né? Então, não sei se é muito repetir o que eu já te perguntei, mas como é que tu abraça, assim, né, o que para mim parece um pouco Mas eu acho que paradoxal. justamente é o desafio do restauro. Porque, vê, a gente tem outras cidades que têm problemas muito mais profundos que os nossos em termos de preservação da paisagem, preservação do patrimônio. Vai o caso de Paris, por exemplo, né? Tem dinâmicas ali que, se alguém mexer, vai não tem o que fazer. a hecatombe, né? Mas, ao mesmo tempo, tem cidades que, como, assim, aí me dói dar exemplos europeus, assim, só, mas, assim, Barcelona, Paris, até vamos conversar, até Medellín, de alguma maneira, né, conseguiram fazer algumas preservações de coisas muito importantes para o seu desenvolvimento e para a sua paisagem, e ainda assim inovar. No caso de Paris, por exemplo, a ideia da cidade de 15 minutos é um processo inovador que está sendo replicado em várias outras cidades do mundo, e que não mudou em nada, na verdade, aprimorou a paisagem de Paris, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem como fazer um processo de preservação, olhar para o que a gente construiu, uma garantia de paisagem, uma garantia de identidade, né? Eu acho que Curitiba é muito forte nisso, assim, a identidade, o marketing da identidade urbanística, né? E ainda assim, aprimorar essa paisagem, né? Não pensar eu acho que é um processo reformista e não um processo necessariamente revolucionário, mas um processo de talvez uma reforma revolucionária. E aí talvez as pessoas queiram me matar ouvindo isso, né? Mas eu acho que a gente tem a possibilidade de entregar processos inovadores sem descaracterizar o que foi feito antigamente. Vou focar de novo na história da tarifa zero. A gente implantando tarifa zero aqui, a gente potencializaria um processo que a gente já tem, sem invadir em absolutamente nada o nosso processo de conservação do nosso patrimônio urbanístico.
Lógico, não é fácil implantar tarifa zero, né? A gente não tem um caso concreto no Brasil de implantação de tarifa zero em capital. Não tem, né? Com essa proporção, né? Nossa, instalar tarifa zero numa cidade de 2 milhões de habitantes, 2 milhões, podendo ser 4, né? Se a gente considerar a região metropolitana de Curitiba, não dá para fazer da noite para o dia, mas seria revolucionário, porque aí a gente muda a dinâmica do trânsito da cidade, a gente muda a dinâmica dos deslocamentos como um todo, a gente muda a dinâmica econômica da cidade. Tem um nível de influência no cotidiano que é muito difícil de medir, e também é muito por isso que as pessoas têm muito medo de executar. Mas a gente precisa começar a fazer essa conta, senão nunca vai sair. O Jaime Lerner tinha a mesma questão. Em algum momento, alguém ia ter que tomar a decisão de pegar a canetinha e falar, vamos fazer. Vai acontecer. Só que alguém tem que ter coragem de fazer isso, né? E hoje em dia, infelizmente, coragem e política não têm andado muito juntos, né? E a gente precisa que eles andem. Muito legal. Boa reflexão. Obrigado. A gente está chegando já ao final do tempo, né? A gente tem aqui uma limitação de tempo do episódio. E a pergunta é só assim, se tu gostaria de passar uma mensagem, né, que eu acabei não te perguntando ao longo desse bate-papo, e uma mensagem, enfim, para Curitiba, né? O que tu gostaria de ver na cidade, e talvez também uma mensagem para quem, assim, talvez seja vereador, e como que essa pessoa, o candidato, pode se aprofundar no assunto. Eu acho que desde muito nova, assim, quando eu estava já nos processos de conversar nesses processos de ensinar, né, fazer esse processo pedagógico de ensinar urbanismo para as pessoas, especialmente quando eu ia falar com alunos de arquitetura, eu falava para eles duas coisas. Eu falava, a primeira, que o urbanista que não ouve as pessoas vai ser fadado a ser um urbanista medíocre, porque nunca vai entregar o que é realmente bom, vai entregar só o que ele acha que é bom. Acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a gente não pode ter medo de ser chato, sabe? Eu acho que a inconformidade, a exigência, essa coisa de ser meio cri-cri, assim, faz as coisas andarem. Porque são os inconformados que fazem a roda girar. Então, eu acho que é importante, assim, a gente fazer questionamentos com base, não é essa coisa de ficar reclamando de tudo, né? Eu acho que não é, não, sou vereador, sou oposição na minha cidade, vou ficar perturbando a prefeitura com tudo que a prefeitura faz, só porque eu sou oposição. Acho que isso é vazio, né? Eu acho que a responsabilidade como técnico, a responsabilidade como político, a responsabilidade como cidadão é a gente observar aquilo que tem impacto direto e aquilo que pode ser consertado e aquilo que está sendo visivelmente feito errado. E aí a gente não pode ter medo também de falar, tá errado. Gente, vamos pensar num outro jeito aqui, desse jeito não tá legal. Acho que também fazer a crítica com respeito, pensar no desenvolvimento urbano e sempre pensar em quem vai levar o peso na ponta, né? A pessoa que vai passar 4 horas num ônibus lotado, a pessoa que que precisa de habitação num preço acessível, que precisa ter acesso próximo ao seu trabalho, mas ao mesmo tempo precisa que os seus filhos tenham uma escola próxima também. Então, eu acho que a gente não ter esse medo de criticar, mas fazer essa crítica sempre de um lugar de bastante responsabilidade. Então, é isso que eu tenho tentado fazer aqui, e eu acho que a gente pode se potencializar, assim, sabe? Acho que tem uma corrente, uma conexão aí muito grande de pessoas que têm uma linha de pensamento muito parecida, no sentido que a gente precisa sair um pouco voltando à minha referência lá do começo do episódio, desse Atletiba de algumas coisas, desse Fla-Flu, desse Grenal, como queiram aí, né? O pessoal que está aí no Rio Grande do Sul, de opiniões, e a gente tentar ir caminhar para um lugar mais propositivo e concreto de construções de coisas que vão resolver os problemas reais das pessoas, né? E trazer o mundo para o campo da realidade. Então, eu acho que as minhas mensagens seriam essas, assim, eu fico muito à disposição, assim, se tiver alguém nos ouvindo por aí e querendo trocar uma ideia, assim, quero ser vereador, quero entrar para a política, eu já sou,
E gostaria de, sei lá, fazer um projeto de lei, levar o projeto de lei da bicicleta, levar os nossos... A gente está numa função aí para levar o nosso projeto de lei do Jardins de Chuva, que a gente conseguiu aprovar aqui em Curitiba. A gente vai fazer uma maré de projetos de lei do Jardins de Chuva aí pelo Brasil inteiro. A ideia é que a gente faça um protocolaço nas várias câmaras municipais do país todo, né? Essas questões de drenagem, de mobilidade, eu fico super à disposição para trocar uma ideia. E também à disposição da comunidade do caos aí, né? Para receber ideias também, né? Às vezes alguém tem uma grande ideia para Curitiba, uma grande ideia para o Paraná, que a gente pode ajudar a tirar do papel. Então, fico à disposição. Quem vier para cá, quem sabe a gente monta uma James Walk nova aqui e fiquem... E acho que a minha mensagem no fim do dia é: não tenham medo de ser chatos e também estejam sempre de ouvidos abertos para ouvir quem vai lidar com as nossas decisões todos os dias. Né? Não, muito legal. Eu até atesto o funcionamento das redes sociais, porque foi assim que eu entrei em contato com ela, foi direto ali pelo Instagram mesmo, enfim, mandei uma mensagem de alguma maneira e aqui estamos. Uhum. E complementando o que tu falou, né, uma brincadeira que eu gosto de fazer com alguns interlocutores de urbanismo, algumas apresentações, é assim, uma ciclovia é de esquerda ou de direita? Né, assim, um carro é de esquerda ou de direita? Porque assim, as pessoas colocam isso na cabeça, né? Como se uma solução de transporte tivesse ideologia, né? E na verdade o que a gente quer é resolver um problema, né? Resolver o problema das pessoas, né? Enfim, uma brincadeira apenas. Mas assim, Laís, a conversa foi ótima. Obrigado mesmo pelo teu tempo, né? Eu sei que tua agenda é maluca e, enfim, gostei muito de conversar contigo mais uma vez. Espero retornar com Curitiba em breve. Valeu. Eu que agradeço, fico super à disposição. Um abraço para todo mundo aí. Eu acho que é isso, a gente tem que botar na cabeça que a gente tem muito problema para resolver. E lógico, a gente tem coisas que o mundo vai discordar, né? Mas a gente é capaz de discordar e construir proativamente ainda assim, né? Propositivamente ainda assim. Acho que o urbanismo ele é uma disciplina multidisciplinar ao mesmo tempo, né? A gente precisa conversar com vários campos aí, desde a engenharia, a filosofia, a sociologia. A gente tem que ser capaz de abrir a nossa cabeça para pensar em soluções novas. Então, fico à disposição da comunidade aí do Caos Planejado. Agradeço, Anthony, pelo convite. Quem quiser mandar um alô lá no Instagram, estou à disposição. É Leão Laís, o sobrenome primeiro. E no Instagram sou eu que respondo. Então, podem mandar um oi lá que estamos à disposição para trocar uma ideia. E o pessoal que for aí de Curitiba que está nos ouvindo, pode fazer uma visita lá na Câmara Municipal. Valeu. Show, ótimo. Valeu, tchau. Nesse episódio, conversamos com Laís Leão. Esse podcast vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais. OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br. E também Aparecido e Carvalho Pinto Advogados, escritório especializado em direito urbanístico, viabilizando projetos que transformam cidades. Visite acp.adv.br.